Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Hoje vou ler Epístola de São Paulo, Apóstolo, a Filemon. Algo disse para eu ler isto. Para eu ler esta passagem. Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. É a nossa irmã Ápia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está na tua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor por ti, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido a seu senhor. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu o tornei a enviar. E tu, torna a recebê-lo, como às minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Comunicações particulares, saudações. E juntamente
prepara-me tão bem pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Depois abri aqui nesta Cristo, primeira epístola de São Paulo, apóstolo aos Hebreus. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita do Pai da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, como também eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E, outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E, quanto aos anjos, diz: O que dos seus anjos faz ventos e dos seus ministros labareda de fogo. Mas o Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E com um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, à minha destra, até que ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu fizestes um pouco menor, tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroastes e o constituístes sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflições, príncipe de salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei a teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e também porei nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui a mim, e aos filhos de Deus que me deu, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, por socorrer aos que são tentados. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo ele fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa,
como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecereis os vossos corações. Não endureceis os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com que se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Tentamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, disse assim: no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E, outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Designa novamente um certo dia, hoje, dizendo por David, muito tempo depois, como está dito, hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. É por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Araão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos em que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento.
porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juraram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Desculpem. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio do Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, nem sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Pois os que, de entre os filhos de Levi, receberam o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia, logo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mandando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque aquele de que estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor padeceu de Judá, e, concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto que não foi feito sacerdote sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor
concerto Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Ora, a suma do que temos dito é que temos... Desculpe. Desculpem. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e de sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão,
dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: Novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E ficamos por aqui. E agora parece-me que temos uns louvores para finalizar. Vamos lá ver que louvores é que os anjos me vão mostrar. Anjos, mostrem-me os louvores. Eu sou um cordeirinho. Eu acho que já cantei este, mas é isto que saiu. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor, desfruto seu carinho e seu sublime amor. Nasci no seu rebanho, por graça divinal, não sigo a vozes do estranho, mas só a paternal. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor, sou um feliz menino nos braços do Senhor. A sua voz conheço, também o seu querer, e a ele obedeço, disposto e com prazer. Sozinho no deserto, jamais eu posso andar, Jesus está bem perto, a fim de me guardar. E é grande o cuidado que ele tem por mim. O meu pastor amado me guia até ao fim. Comigo está Jesus. Este já é outro. Agora, comigo está Jesus. Comigo está Jesus, meu bom mestre e salvador, que sempre me ensina por seu imenso amor. As coisas lá do céu Jesus revelará, no seu bom caminho andar me fará. Estou com Jesus, meu Senhor, que prazer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. A nada aqui temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu Rei. Quem pode separar-me do grande amor de Deus? Pois para resgatar-me Jesus desceu dos céus, unido ao Senhor, ligado ao seu amor, caminho avante com fé e valor. Estou com Jesus, meu Senhor, que prazer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. A nada aqui temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu Rei. Das celestiais veredas não me afastarei, por elas caminhando à glória chegarei. Jesus me guiará e forças me dará, o Mestre amado comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor, que prazer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. A nada aqui temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu Rei. Amém. Oh, que amor celeste, bem perto está dos seus fiéis, Jesus, o grande Mestre, jamais os deixa o Rei dos Reis. Oh, que amor celeste, perto está o Salvador, dos que o têm por seu pastor, não os deixa o Redentor. Oh, que amor celeste, nas provas, lutas ou na dor, bem perto está o Mestre,
A nossa vida é o Senhor. Oh, que amor celeste! Perto está o Salvador, dos que o têm por seu pastor. Não os deixa o Redentor. Oh, que amor celeste! Convosco eis que sempre estou. Falou o nosso Mestre, meu reino eterno eu vos dou. Oh, que amor celeste! Perto está o Salvador, dos que o têm por seu pastor. Não os deixa o Redentor. Oh, que amor celeste! Amém. Sou criança, Senhor. Sou criança, Senhor, mas desejo seguir os teus passos na senda de luz. Teus conselhos de amor eu almejo ouvir aos teus pés, ó amável Jesus. Sou criança, mas crente em Jesus, meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar sua luz, conduzindo-me ao reino de amor. Sou criança, Senhor, mas fiel quero ser à palavra que livra do mal. Com amor e fervor eu desejo crescer nas virtudes da vida eternal. Sou criança, mas crente em Jesus, meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar sua luz, conduzindo-me ao reino de amor. Sou criança, Senhor, mas zeloso do bem, não importa que zombem de mim, caminhando em amor e em justiça também, eu serei coroado ao fim. Sou criança, mas crente em Jesus, meu amado e divino pastor, que em mim faz brilhar sua luz, conduzindo-me ao reino de amor. Amém. E ficamos por aqui, amadas e amados de todas as nações da terra, irmãos e irmãs de todas as nações da terra, fostes feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor e Criador, nosso Rei, nosso Mestre e Senhor, nosso Deus. E é assim, meus amados, fé, 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 continuamente fé, nunca a percam, sem fé, para sempre. Beijos e abraços para todas, todos, em todas as nações da terra. Fiquem bem na paz e na graça de Yeshua Mashiach, Deus Filho, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Salvador de todas as almas e nações, que nele crê e no seu caminho caminham, a sua lei obedece. Amados, está tudo escrito. E abraços para todas, todos, em todas as nações da terra, sem exceção. Todos têm direito de escolher o caminho eterno que querem seguir, de ouvir e discernir e se tornar filhos obedientes para subir. Amém.